Pessoal, todo mundo vai ter que aceitar ali, né? Que aceita a gravação, né? Vocês vão aparecer aí para vocês. Ok. Então, a partir de agora já está sendo gravado, tá? Já estamos com, ao total, mais 42 participantes. Estou com mais um aqui entrando, tá? Tem 41, eu, Walter, e mais 39 participantes, tá, Valdemir? Contigo, então, passo a palavra para ti, está tudo sendo gravado já. E assim que finalizar a audiência pública, eu gero o link, né? É só o tempo de gerar e passo para vocês daí terem a gravação. Ok, obrigado. Agradeço. Boa tarde a todos, principalmente aos servidores públicos que nos acompanham através do Zoom, também ao público em geral que foi convidado através do nosso edital. Eu vou iniciar explicando, primeiramente, sobre um regimento interno da nossa audiência pública, que nós divulgamos ontem. A nossa audiência vai ter um tempo de duração de 1 hora, podendo ser prorrogada por meia hora. Não serão aceitas perguntas online, tá? Só através do chat, que vai estar disponível já. Então, o pessoal vai enviar as perguntas, eu vou fazer para o nosso atuário e vou responder para vocês aqui. As perguntas que não puderem ser respondidas dentro do nosso espaço de tempo serão enviadas por e-mail, tá? Eu peço então que as pessoas mais para o final coloquem também o e-mail, se identifiquem nas perguntas, coloquem seu e-mail e a gente vai responder a posterior. Eu vou fazer bem breve, então, uma apresentação institucional do Rio do Sul Prev, contar um pouquinho da história de como começou o RPPS em Rio do Sul, tá? O nosso município ele criou o RPPS, então, seu regime próprio de previdência, que é diferente do regime geral de previdência, do regime do INSS, através da Lei Complementar número 02, lá em 9 de junho de 1992. Então, completamos 30 anos este ano. E começou como o FAS, que era o Fundo de Aposentadoria, Pensões e Seguridade Social. E isso foi alterado lá em 2001, sendo alterado para FAP, Fundo de Aposentadoria e Pensões, através da Lei 073, em 20 de novembro de 2001. E mais recentemente, então, com a necessidade das adequações legais, estruturais e também funcionais, foi alterado para Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rio do Sul, o Rio do Sul Prev, pela Lei Complementar 432, de 4 de outubro de 2019. O Rio do Sul Prev ele é administrado colegiadamente, tá? Cabendo as funções deliberativas ao Conselho de Administração, que é composto por 9 membros, sendo 5 eleitos, 2 indicados do Executivo, 1 indicado do Legislativo e 1 representante do Sindicato de Servidores. E as funções gerenciais cabem à diretoria executiva, que é composta por 6 servidores ativos, ocupantes de cargos de provimento efetivo. Então, nós temos hoje 2 servidores concursados já do Instituto, 3 cedidos do Executivo e 1 comissionado. Há também um Conselho Fiscal, órgão auxiliar do Conselho de Administração, composto por 4 membros, 3 eleitos e 1 indicado do Executivo. E o Comitê de Investimentos, que é composto por 1 representante de servidores e 1 indicado do Conselho de Administração. E também compõe esse comitê, então, o diretor executivo do Instituto, com funções próprias e todos com certificação CPA 10 ou equivalente. Os conselhos de administração e fiscal são compostos por servidores ativos e inativos, todos com nível superior completo, eleitos por voto secreto pelos próprios servidores e têm um mandato de 3 anos, podendo concorrer à reeleição. Os membros dos atuais conselhos foram eleitos em 1º de outubro de 2021 e empossados em 5 de outubro de 2021. Os conselhos de administração e fiscal e o comitê de investimentos se reúnem ordinariamente 1 vez por mês e extraordinariamente quando necessário, tendo como local a sede do Rio do Sul Prev. Hoje nós temos segurados do Instituto 1.530 servidores ativos, 386 aposentados, 116 pensionistas e 11 inativos do Tesouro, totalizando, então, 503 inativos recebendo os seus benefícios regularmente com um valor
de folha mensal em R$ 1.972.011,23. Esse é o valor de junho, tá? Como referência. Todas as informações que eu estou passando para vocês, elas são públicas, estão disponíveis no site do Rio do Sul Prev. Eu tenho a parte de carteira de investimentos e valores, né, do nosso patrimônio líquido, mas essa parte eu vou deixar para a Núria, que é da empresa Referência Gestão e Risco de Porto Alegre, responsável pela consultoria financeira do Instituto. Então, é contigo, Núria, se tu quiser fazer um breve relato aí da nossa situação financeira, fica à vontade. Perfeito. Perfeito, Valdenir. Então, obrigada aí pelo convite, né? Então, eu fiz rapidamente, deixa eu só aceitar mais uma servidora aqui. Já estamos com 46 pessoas online, tá? Então, pessoal, prazer. Núria, da Consultoria Referência, né? Eu vou fazer uma breve explanação aqui da parte dos rendimentos desses últimos anos. Estou subindo uma apresentação rápida para vocês. Tá? Subiu aí, Valdenir? Subiu, tá na tela. Então, complementando, né, a fala do Valdenir, as informações elas são públicas no site, né, do RPPS de vocês, no site da Secretaria, inclusive, né, de Previdência, tudo é muito transparente, todas as informações de investimentos, as informações de quantidade de benefícios que vocês têm, dos aposentados, pensionistas, tudo é através de demonstrativos obrigatórios, o cálculo que o Guilherme vai falar para vocês em seguida, tudo isso tem que ser obrigatoriamente enviado via sistema da Previdência. Se vocês não enviam essas informações públicas, deixam apenas no site, vocês têm problema no CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária do município. Não é do Instituto, não é do fundo de vocês, mas sim do município. Então, como vocês vêm fazendo uma ótima gestão, tá? O CRP de vocês está completamente em dia, renovado dia 12 de março, as aplicações estão totalmente enquadradas, não tem nada que foge, né, dos desenquadramentos que a Secretaria e o Tribunal de Contas de vocês, hoje vocês são fiscalizados por 2 órgãos, Secretaria e Tribunal, e vocês têm o CRP até setembro. Então, complementando, Valdenir, toda essa transparência de vocês dentro do site da Secretaria também é obrigatório, que tanto que vocês têm o CRP de vocês em dia. Chegando, né, o porquê que alguns municípios não têm o CRP? Porque não mandam os demonstrativos, não age com transparência, e um CRP não renovado, o município não consegue fazer convênio com o banco público, o município não consegue ter verba federal a não ser da educação e da saúde. Então, é importante essa transparência que vocês mantêm, que vocês mandam sempre demonstrativo em dia. Se o município está com algum problema de repasse para o fundo, também isso tranca essa RP, o que não é o caso de vocês. Então, como vocês estão com tudo em dia, eu já chego na parte de investimento de maneira rápida. Pessoal, assim, vocês antes, né, pré-pandemia, vocês estavam vindo numa rentabilidade maravilhosa, né? A meta de vocês sempre cumprida. Eu trabalho com vocês desde 2017, né, Valdenir? Eu tenho o prazer de trabalhar com vocês aí na parte de dando suporte. Então, eu tenho a carteira, um histórico de 2016 para cá. Eu trago 2018, tá? Vocês ganharam mais de 17.543 no ano de 2018. Em janeiro de 2018, vocês tinham 176 milhões em caixa. Vocês encerram 2018 com 195 milhões. Dessa evolução patrimonial, os repasses do prefeito, os repasses de vocês, servidores públicos, é fundamental. Tá? Deixa eu só aceitar mais um colega aqui. Aceitei. Tá? E vocês tiveram uma rentabilidade dentro da meta. A meta era 9,68, vocês atingiram 9,89, bateram a meta. Perfeito. Tá? Só aceitar mais um colega aqui. Aceitei. No 2019, a meta foi um pouquinho mais agressiva, porque a inflação veio um pouco mais alta. Vocês bateram mais ainda a meta. Vocês bateram 17,98, quase 18% de meta. Em janeiro de 2019, vocês tinham 204 milhões em caixa. Vocês encerram 2019 com 236 milhões. Sendo que 36 milhões, e aqui parabenizo vocês, Valdenir, esses 36 milhões foi de rentabilidade. Uma rentabilidade de quase 20%, imagina, quase 18%, muito alto, muito bom, tá? A meta vocês deveriam ter 10,75, vocês fizeram quase 18. E aí, gente, vem o nosso 2020, né? Nosso primeiro ano pandêmico, né? 2020.
Nós iniciamos o ano com 237 milhões em caixa, aproximadamente. Encerramos 2020 com uma evolução patrimonial, sim. Tá? Encerra 2020 com 257 milhões em caixa, com mais de 8 milhões 447. Vocês veem aqui a parte gritante dos rendimentos? Aqui o mundo parou. Né? Nós tivemos recessão mundial, né? Nós tivemos países ricos tendo um PIB negativo. Nós conseguimos apenas 3,31 de rentabilidade e a meta era 11,63, mas não fechamos negativo. Então, 2020, com a chegada da pandemia, nós tivemos um problema assim de rentabilidade. E, infelizmente, o 2021, pessoal, deixa eu só aceitar mais uma colega aqui. O 2021 foi um ano complicadíssimo. Um ano onde os 17 milhões de 2018 fez a diferença, o ano de 2019 de 36 milhões, 2020 com 8, mas no 2021 nós fechamos com uma rentabilidade parcial negativa de 1.687.000. E aí, Núria, quais são os fatores? Teve erro dos colegas de vocês? Não. As aplicações, a base era a mesma, só que o mercado não ajudou. E aí a gente pega a pior onda, o pior momento do Covid, entre fevereiro e março. Março do ano passado nós tivemos 4.000 óbitos, nós tivemos uma crise fiscal, nós tivemos uma crise entre a STF e o presidente Bolsonaro, então nós tivemos grandes fatores, crise energética na China. Então, o mercado financeiro, em alguns momentos, fechou bem negativo. E a carteira de Rio do Sul não conseguiu aí fechar positivo 2021. Então, esses 5 anos que eu trago, né, Valdenir, vocês fecharam com rentabilidade positiva em alguns anos, mas infelizmente 2021 não foi possível, tá? Esses fatores aqui, risco fiscal principalmente, o aumento da taxa Selic, pessoal, a gente em 2020 nós tínhamos uma Selic de 2%. Em 2021 de 2 ela larga para 9,25, tá? E agora, 2022, como é que vocês estão? Já que a Núria trouxe essa péssima notícia para vocês, que 2021, infelizmente, aqueles números maravilhosos que eu mostrei para vocês não foi possível. Como que vocês estão em 2022 perante um cenário de guerra, de conflito de Rússia e Ucrânia, que chega aqui até nós, porque você faz uma inflação global? Alguns não sabem, outros já sabem. Nós tivemos 2 meses de lockdown com um grande parceiro comercial, que é a China, né? Centenas de containers não chegando nos seus países de parceiros comerciais, então a China viveu o Covid zero, né? E a Selic novamente subindo, inflação e guerra. Como é que está a carteira de Rio do Sul? Ela já consegue 12.973 em rentabilidade. Vocês estão vendo uma tarjinha amarela ali. Por que a Núria está deixando ela amarela? Porque nós estamos no dia 13 de agosto, os extratos estão chegando para nós até agora. Alguns bancos ainda não mandam, né, Valdir? Demora até o dia 5, mais ou menos. Então, eu já tenho uma projeção de um ganho de mais de 4.175.000 no mês 7. Então, hoje, a carteira de Rio do Sul, ela supera aquele 1 milhão e pouco de 2021 e ela já está com 12.983 de ganho. A meta está alta, a meta está agressiva, por causa que a inflação está alta. A meta de vocês está 8,24 até o mês 6, porque a meta do mês 7 só sai dia 10 de agosto. Então, vocês estão com mais de 12.983 de ganho, porém longe da meta. Tá? A distribuição de carteira, vocês têm Banrisul, aos bancos de vocês, mais de 11 milhões está no Banrisul, mais de 39 milhões está no Bradesco, mais de 15 milhões está no Itaú, no Safra, 3.943, Planner com quase 3 milhões, Caixa, 81 milhões, Sicredi com mais de 2 milhões, e o Banco do Brasil, onde vocês têm mais recursos, com 133. Então, como que está distribuída a carteira de Rio do Sul? Está nesses bancos. Os mais de 290 milhões de vocês estão nesses bancos, nessas instituições, todas elas listadas na secretaria, todas elas, as instituições, estão ali oficialmente, tá? E a carteira de vocês está assim, este ano. Será que vai dar para bater a meta esse ano? Difícil. Tanto os meus clientes aqui do Rio Grande do Sul, quanto os clientes de Santa Catarina, Paraná, Rio e Ceará, que nós temos, todos atrás da meta. E digo para vocês, até mesmo os clientes da própria concorrência também estão atrás da meta. Está muito difícil, né, buscar essa meta. Vocês têm renda variável, vocês têm renda fixa, vocês estão com uma carteira muito bem distribuída, tem risco médio, risco baixo, um pouquinho de risco alto. A carteira está equilibrada, que tanto que ela já conseguiu quase 13 milhões, tá? Então, pessoal, da minha parte seria isso,
tá? Parabenizo vocês pelos belos números aí desde 2016 que eu tenho com vocês. Quis mostrar 2 anos pré-pandemia, 2018, 2019, que vocês bateram muito bem a meta, mas infelizmente esses 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, traz consequências complicadinhas para nós, né? De não atingir aqueles belos números que vocês estavam fazendo. Valdenir, passo a palavra para ti de novo. Beleza, Núria, obrigado. Te agradeço pela apresentação. Acho que a gente vem fazendo o dever de casa. Se não fosse essa pandemia, certamente já teríamos ultrapassado aí os 300 milhões da carteira. Mas vamos pensar para frente, né? Não podemos olhar para o passado. Então, de pronto, eu passo para o Guilherme Walter, que é o atuário da empresa Lumens Atuarial, responsável pelo nosso cálculo anual. Walter, fica à vontade aí, queira se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece. E se tu tens alguma apresentação para colocar na tela ou se tu vai só falar, fica à vontade aí. Tranquilo. Olá, Valdenir. Me escuta bem? Só fazer um teste antes? Sim. Estamos te ouvindo tá bem. Ok? Então tá. Uma boa tarde a todos, boa tarde, Núria, boa tarde a todos os servidores. Eu tenho sim, tá, Valdenir? Mas eu tenho ela aqui e aí eu vou puxar ela um pouquinho daqui para frente, tá? Legal. Primeiro a gente vai fazer, acho que uma pequena fala aqui. Eu acredito que seja a primeira audiência pública, né, que o Rio do Sul Prev esteja fazendo, não é? É a primeira sim. Então tá. Então, embora, né, seja a primeira participação nossa, né, assim como a Núria, a gente já está aí a longa data, né, trabalhando com o fundo, né, já passamos por alguns presidentes, por alguns prefeitos aí, né, inclusive trocando de empresa, né, mas a gente já conhece aí o município e o fundo já há algum tempo, né, e vem acompanhando esse excelente trabalho e essa recente evolução, né, essa troca aí de fundo para instituto, adequações, né, de progestão, também pelo próprio Instagram de vocês, site e tudo mais, né? E isso tudo me deixa assim bastante feliz, né, de acompanhar esse desenvolvimento, porque na prática a previdência ela não é só pagar benefício, né? Como é legal quando vocês conseguem começar a envolver o grupo de aposentados, fazer programas de preparação de aposentadoria, né? Como que esse tal de RPPS pode entrar na vida das pessoas de outra forma, né? Então isso é muito bacana, acho que vale aqui, né, chamar atenção positivamente, né, para esses quesitos todos. Mas, né, o que nos compete aqui, o convite que nos foi feito é justamente para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, o trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente desenvolve aí junto ao Rio do Sul Prev, que é o tal do cálculo atuarial. E eu sempre inicio, né, essas falas, essas nossas conversas, esses bate-papos a respeito do cálculo atuarial, lembrando, né, que se trata de um trabalho que é obrigatório, né? Então, só se faz o cálculo atuarial porque é necessário que seja feito, né? Então, todos os anos, os RPPS precisam contratar, né, um atuário, uma empresa, uma consultoria atuarial para executar esse cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial a gente executa, né? E aí ele alcança a quem? A gente manda esse cálculo para a diretoria, para a gestão do RPPS, que vai encaminhar isso para a ciência dos conselhos, encaminha também para a própria questão do município, né? O executivo tem total interesse em conhecer os resultados desse cálculo atuarial. Isso acaba chegando também no legislativo, né? Porque toda e qualquer alteração de lei que decorra de alíquotas, etc., tem que passar pelo legislativo, né? E o que a gente vem vendo, né, justamente de movimento novo nesses últimos 2 anos, basicamente, é justamente o que estamos fazendo agora, né? Que é um início de um movimento de audiências públicas, de convocações, de assembleias, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né, inclusive, junto com a referência, a gente já dividiu em alguns municípios, né, convocações em municípios menores, né, isso costuma funcionar bem, onde o prefeito consegue congregar, às vezes, mais da metade, né, dos servidores públicos dentro de um ginásio, alguma coisa, né, para que a gente possa fazer esse bate-papo, né, que a gente está tendo aqui. E o objetivo disso é justamente dar essa transparência, essa publicidade, né, esse conhecimento para todo o grupo de servidores. Então, esse é um movimento bem
recente que a gente está vendo e que eu entendo que vem para ficar, né? Não tem mais como a gente sair dessa transparência e de passar esse conhecimento para todos, né? E é nesse formato mesmo, né, Valdemir? Como tu estava falando lá do início, é jogo rápido, é coisa de 1 hora, bate-bola de investimentos, da gestão atuarial, e é isso. Pelo menos todo mundo tem conhecimento de como que está, né, o andamento do RBPS em si. Então, quando a gente pensa ainda no cálculo atuarial, essa esfera toda que eu falei de alcance, ela fica ainda dentro do município, mas a gente tem essa obrigação de fazer o cálculo atuarial, porque temos que entregar e prestar contas para os órgãos de fiscalização e controle, que são 2, né? A gente tem a Secretaria de Previdência, que volta o olhar mais para o Rio do Sul Prev, e a gente tem numa outra ponta o Tribunal de Contas do Estado, que vai fiscalizar, não o Valdemir, não o Rio do Sul Prev apenas, mas principalmente as ações do prefeito, do Executivo, em relação à adimplência, em relação ao cumprimento desse cálculo atuarial ou não. Então, entendido esse alcance global, né, desse trabalho, basta só a gente recordar aqui para vocês para que serve, né, esse cálculo atuarial. E aí, em resumo, a gente tem 2 grandes objetivos, que é a determinação do que a gente chama de passivo atuarial, reserva matemática, provisão matemática, ou o plano de custeio, né, como segundo objetivo. O que é cada um desses pontos? O passivo atuarial é o valor que representa o compromisso que o Rio do Sul Prev assume com cada um de vocês. Quanto que eu tenho que juntar de dinheiro para poder pagar, né? O que eu prometo? O que eu prometo é pagar benefício de aposentadoria e de pensão por morte para todo mundo, né? Quem faz esse cálculo? É o atuário, né? E o segundo objetivo, para o plano de custeio, se entende justamente a definição das alíquotas que devem ser cobradas, tanto do patrão, né, a alíquota patronal do executivo, como do próprio servidor. Então, todo esse trabalho é feito pelo atuário, né, e vai estar, né, registrado no tal do relatório de avaliação atuarial. Então, feita essa introdução, eu vou puxar aqui na tela a apresentação. Se puder, só me dar um ok aí, Valdemir, se apareceu. Apareceu? Ok. Tranquilo. Então, justamente a gente vai, né, analisar, deixa eu só ver aqui, nós vamos falar aqui da avaliação atuarial 2022 relativa ao encerramento de 2021. Né? Então, os resultados que a gente vai analisar aqui depois, resultado atuarial, ele se refere, né, a 31 de dezembro de 2021. Tá? E quando eu falo de compromisso, a gente está falando, né, de um compromisso assumido com todo esse grupo aqui que representa vocês, principalmente servidores, né, que nos escutam. Não sei se temos aí também aposentados, pensionistas, né, nos escutando, mas todo esse grupo aqui de mais ou menos 1.700, 1.800 vidas está sob o guarda-chuva de proteção do Rio do Sul Prev. Então, para cada uma dessas vidas que a gente vê aqui, né, a gente tem uma promessa envolvida de um pagamento de benefício de 20, 30, 40 anos para cada uma dessas pessoas, né? Então, esse quadrinho aqui é só para representar para você, servidor, né, que de repente não conheça muito essas quantidades, o quanto que são, né, os quantitativos dos servidores. A gente vê aqui uma clássica predominância, né, do servidor, da servidora mulher, né, em quantidade em relação aos homens, os valores médios das remunerações, a quantidade de aposentados e os seus benefícios médios, enfim. Eu acho que tem alguém com alguma canetinha aí na tela, viu, que está dando os riscos vermelhos aí, mas tudo bem. Então, isso daqui serve só para que vocês tenham uma ideia, né, de qual é o tamanho desse compromisso do Rio do Sul Prev, e que para vocês recordem daquilo que eu trouxe, de que para cada vida a gente está prometendo 20, 30, 40 anos de pagamento de benefício, para que a gente se assuste um pouquinho menos, né, Valdemir, com os valores que a gente vai ver depois, a título de provisão matemática, de reservas, que são valores realmente muito grandes, né? Então, eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Mas ficaram alguns riscos aqui que eu não sei se apareceu aqui antes, mas a Marildo, que talvez tenha feito aqui, eu não consigo tirar isso. Mas, eu também não consigo, enfim, Guilherme. Eu estava não vendo consegue aqui também, Núria? Pois é. Não. Eu coloquei múltiplo Será que se para eu compartilhar. se eu parar e colocar de novo? Eu ia te sugerir. Tá, eu vou fazer isso aqui, então. Vamos lá. Eu acho que vai dar certo.
Vamos ver aqui, só um pouquinho, pessoal. Ó, para mim sumiu. Sumiu? Deu. Sumiu, né? Isso Então aí. tá. Então vamos lá. Eu não sei o que aconteceu, mas aqueles riscos estavam atrapalhando ali um pouco. Acontece. Eu Então, não consigo compartilhar só para uma pessoa. De forma muito rápida, até porque a Núria, de certo modo, já me ajudou aí fazendo esse trabalho histórico, né? O que aconteceu principalmente nesses 2 últimos exercícios, né? A gente viu a questão da pandemia, e a pandemia ela trouxe, né, um revés econômico, um revés financeiro muito grande para o Rio do Sul Prev, para os RPPS da região de vocês, estadual, e para todos os RPPS do Brasil. Então, a gente não teve exceção. Todos foram acometidos por esse fator negativo, né? Que representa nada mais, nada menos do que uma não evolução do patrimônio de vocês. Como a Núria trouxe antes, e teve um ano aí que vocês evoluíram mais de 30 milhões de patrimônio, e nos últimos parece que o negócio não andou, né? Então, o que acontece? Na parte do ativo, a gente não teve alcançado aquilo que a gente imaginava que teria. E isso reflete depois no resultado, porque a gente conta com esse retorno dos investimentos para atingir o que a gente chama de meta atuarial. E, além disso, a gente teve aqui, regrado, né, pela Secretaria de Previdência, que é o nosso órgão de fiscalização, uma determinação de redução da taxa de juros desses cálculos atuariais, né, que basicamente significa dizer que a gente admite que vai receber menos retorno financeiro, né, dos investimentos. Então, o nosso passivo atuarial ele acaba ficando muito maior. E o que a gente percebeu, principalmente nesses 2 últimos anos, foi justamente essa escalada, né, desse passivo em valores assim bastante maiores do que a gente vinha acompanhando com o passar do tempo. Tá? Então, eu vou passar aqui para uma análise bastante rápida, um panorama aqui, né, de como funciona a questão do RPPS e alguns outros números, mas basicamente a gente tem, em termos de alíquotas patronal, a alíquota de 22%, sendo que já há uma previsão, né, de que essa alíquota ela ficaria em 22% até dezembro de 2024 e seria elevada para 24% a partir de janeiro de 2025, e a alíquota do servidor, né, de 14%, e sobre os benefícios na parte que excede o teto do INSS. Lembrando que aqui são valores de 2021. Né? Então, o benefício ele só recolhe 14% a partir do teto do INSS, que hoje, né, 2022, está em 7.100 e poucos reais. Então, dessa arrecadação dos 22% mais 14%, o Rio do Sul Prev recebe algo em torno de 2.200.000 reais por mês a título de receita. E pagava, à época, né, da base de dados, que foi de novembro de 2021, 1.700.000 a título de benefício. Então, vejam qual é o tamanho que a gente já tem, né, no Rio do Sul Prev em relação à sua folha. Ou seja, ainda havia uma sobra de mais ou menos 550.000 reais por mês, né, comparando só a receita das contribuições normais e a folha de benefícios. E só que o Rio do Sul Prev ele recebe ainda uma receita suplementar, que vem dos aportes do déficit atuarial, receita de compensação previdenciária, que vem do INSS, e mais receita de parcelamentos, que são contribuições, né, obrigações previdenciárias que não foram honradas no passado e que foram parceladas, né, divididas em prestações. Somando tudo isso, a receita do RPPS se montava em aproximadamente 3 milhões de reais. Contra, à época, né, 1.700.000 por mês, a gente tem uma excelente sobra ainda mensal, né, o que a gente chama de superávit financeiro. E aí, isso tudo está muito linkado a essa informação aqui de que vocês têm 3,18 servidores ativos para cada benefício pago. Pode parecer muito pouco para vocês, mas saibam que a gente já tem uma grande leva de municípios hoje, onde nos seus RPPS essa proporção já é menor do que 2:1. Então, 3 ainda se mostra acima da média, né, que a gente vem verificando nos municípios com os quais a gente trabalha. E aí, de janeiro a novembro de 2021, nós percebemos que ingressaram 38 novos servidores públicos no município, com uma idade média aí de 36 anos, né, em média,
E, ao mesmo tempo, foram concedidos 27 novos benefícios de aposentadoria, num total aí de R$101 mil a mais na folha, né, do RPPS. E entrando um pouquinho na parte atuarial, que é essa parte de projeção, que a gente estima, né, como que vai ser esse comportamento de aposentadoria, as projeções de receitas, despesas, etc., a gente tem que, para os próximos 5 anos, algo em torno de 217 servidores podem vir a se aposentar, porque teoricamente cumpririam, ou cumprirão, né, os requisitos de elegibilidade para tanto. A gente está falando de um grupo de 217 pessoas que hoje já tem 56 anos de idade média, ou seja, é um grupo que realmente, né, está mais próximo da aposentadoria. E esse grupo todo se inativando, né, se aposentando, a gente teria algo em torno de R$1.100.000 a mais de folha do Rio do Suprev, né, que sairiam de remuneração de ativo e passariam para benefício. Então, percebam como num médio prazo, né, a gente tem uma perspectiva muito grande aí de que essas pessoas venham a se aposentar e inflem, né, essa folha, esse compromisso do Rio do Suprev em relação aos aposentados e pensionistas. Bom, finalmente, né, chegamos na parte atuarial, né, já caminhando aí para a segunda parte para o final, que é a questão da análise do nosso resultado atuarial. Sempre que a gente manda, né, o trabalho, a primeira informação que se busca é qual foi o meu resultado atuarial. E antes da gente ver esse resultado, eu só trago para vocês aqui o conceito, né? O resultado atuarial, ele nada mais é do que uma comparação simples entre a quantidade de recursos que o RPPS possui, o dinheiro, né, contra a quantidade de recursos que o RPPS precisaria ter guardado. E esse precisaria ter guardado, esse montante, é aquilo que eu comentei lá no início, o primeiro objetivo desse trabalho, né, que é a tal da provisão matemática, da reserva matemática, do passivo atuarial. Tá? Então, em outras palavras, eu vou comparar o quanto eu tenho versus o quanto eu deveria ter, e a diferença é o meu resultado atuarial. Então, ao final de 2021, o Rio do Suprev encerrou o exercício com 271.134.000 em caixa, dinheiro, grana, aplicações financeiras e investimentos, mais 7.700.000, tá? Isso aqui decorrentes dos parcelamentos, das prestações dos parcelamentos, né? Que são obrigações previdenciárias que não foram honradas no passado e que foram parceladas, totalizando, portanto, quase 279 milhões em bens e direitos. Então, 278.893.000 é o quanto eu, RPPS, tenho. Ok. Quanto que eu precisaria ter guardado? Qual é o meu passivo atuarial, a minha necessidade para fazer frente àquela promessa de pagamento por 20, 30, 40 anos em média para cada uma daquelas 1.700, 1.800 vidas? Que valor é este? Bom, esse valor foi apurado em 504.275.000. Então, isso daqui é o montante que representa o compromisso do RPPS perante a todos. Ora, se eu tenho 278 milhões em caixa e eu deveria ter 504, a diferença entre esses dois valores é o meu resultado atuarial. No caso, aqui, negativo de 225 milhões. Resultado negativo significa o quê? O famoso, né, déficit atuarial. Para vocês terem uma ideia, né, para o servidor que talvez esteja tendo um primeiro contato aqui com essa questão do RPPS, e para dar uma noção também do todo, né, do conjunto, a gente tem dos 5.500 e poucos municípios, né, no Brasil, nós temos mais ou menos 2.150 que têm RPPS. 2.150 municípios que optaram pelo RPPS em detrimento do INSS para o seu servidor público. E desses 2.150, literalmente, não é força de expressão, 99% são deficitários. Né? Então, a gente tem um contexto aí, né, de que a imensa, para não dizer quase que totalidade, né, dos RPPS tem um problema de déficit atuarial. Né? O que os diferencia, portanto? O tamanho, né, desse déficit. Tem RPPS no porte de vocês que vai ter déficit atuarial de 400, de 500 milhões, por exemplo.
outros de 150, de 100, né? Vai depender muito, né, da questão da evolução, do histórico, né? Então, hoje, a situação de vocês, né, é de um déficit atuarial justamente deste valor, de 225 milhões. A questão de déficit atuarial, para quem eventualmente esteja tendo um primeiro contato, não é novidade aqui no município de Rio do Sul e nem para o RPPS. Já tínhamos, já estamos convivendo com um déficit atuarial há um bom tempo. Assim como o que a gente vai ver logo na sequência aqui, caminhando para o final, a questão do plano de amortização também não é novidade. O plano de amortização é uma sequência de pagamentos que visa a suprir essa falta aqui de 225 milhões. Tá? Então, o que acontece? Hoje, nós temos, né, como a gente já viu, as alíquotas normais patronal de 22% e do servidor de 14%, 36%, e nós temos já uma lei municipal, que é a 6316 de 2021, que trata sobre os aportes para o pagamento do déficit. Então, além dos 22%, em 2022, há uma previsão de 3.873.000 a mais a título de aporte ao longo do ano, né, para fazer frente ao déficit atuarial. Isso representa algo em torno de 4,79% da folha, mais as prestações dos parcelamentos, né, que equivalem aí a 6,95% da folha. Então, portanto, hoje, né, o custo previdenciário que o Rio do Sul do Prev representa, né, para o orçamento municipal equivale a 33,74% da folha. Tá? É um custo que, devo dizer para vocês aqui, que para a realidade do Rio Grande do Sul e Santa Catarina está bem na média. Né? Não é nem acima nem abaixo, está, né, bem dentro de uma média do que a gente vem observando, pelo menos, para os municípios com os quais a gente trabalha. Bom, o fato é que, na avaliação atuarial, a gente apurou que a necessidade de que esta lei 6316 de 2021 deva ser alterada para fazer frente, né, a esse novo déficit atuarial. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui na tela agora é justamente a sequência de aportes que faria frente a esse déficit atuarial de 225 milhões. Então, para 2022, nós temos uma prestação que hoje equivale a 323 mil, mais ou menos, todos os meses, que é paga pelo Executivo ao Rio do Sul Prev. Para 2023, essa prestação iria para 633 mil, 2024, 986 e assim por diante, chegando, né, até mais ou menos 1.600.000. Isso aqui lá em 2053. Aqui está em 2020, mas está errado esse número aqui, mas é lá em 2050. Tá? Então, a gente tem uma sequência de pagamentos desses aportes aqui ao longo do ano. É lógico que a gente olhando, né, para essa sequência e num curto prazo, a gente percebe que há um aumento, né, muito grande dessa necessidade de recursos de aporte pelo Executivo. Claro que, ao mesmo tempo, a gente não tem aqui essa informação nessas slides, mas os parcelamentos eles vão se encerrar também. Né? Então, essa parte do parcelamento vai deixar de ser paga e, em contrapartida, né, há uma necessidade maior de pagamento por parte desse aporte para o déficit atuarial. Então, de certo modo, as informações básicas, né, que eu gostaria de trazer seriam essas, né, são as informações relativas à avaliação atuarial. Eu acho que é importante, né, e pertinente trazer aqui para vocês, aproveitar essa oportunidade, né, de reportar que se todos, ou praticamente todos, né, 99% dos RPPS têm déficit atuarial, talvez alguns estejam se perguntando, mas Guilherme, o que tem sido feito, né, para se fazer frente a esses déficits atuariais? Pelo que eu entendi, todos estão crescendo. Nesses últimos anos, a situação piorou, né, e de fato é isso mesmo. E o que a gente tem visto, e o servidor que está aqui nos acompanhando certamente já viu algumas notícias nesse sentido também, é de um movimento onde os municípios, estados, têm promovido as suas reformas da Previdência local. Então, pode acontecer
né, de que o Executivo Municipal promova, né, uma reforma da Previdência. Por quê? Porque com a reforma da Previdência a gente tem, né, de certo modo, uma redução desse compromisso atuarial, uma redução do déficit atuarial, uma vez que a reforma ela faz com que os servidores, né, tenham que trabalhar 1 ano a mais, 2 anos a mais, alguma restrição de benefício, etc. Então, muitos municípios, estados já fizeram as suas reformas, muitos estão hoje em tratativas e muitos, até o momento, não fizeram nada, né? Então, eu acho que vale, né, essa ponderação aqui de que, da forma como a emenda 103 de 2019, né, a reforma da Previdência foi aprovada, este encargo, né, ficou de forma facultativa para cada ente fazer, né? Então, Valdenir, eu acho que seriam essas informações que eu teria, né, para trazer aqui para vocês. Fico à disposição também, tá? Obrigado aí pelo espaço. Então, Guilherme, te agradeço a disponibilidade de fazer essa apresentação na nossa audiência pública. Gostaria só de informar, né, aos servidores que participam ainda da nossa audiência que foi publicado um decreto 10.926, de 9 de junho. Esse decreto instituiu, então, uma comissão especial para estudos da reforma previdenciária dos servidores públicos municipais. Então, a gente já está nesse processo de estudo, né, e o Guilherme bem sabe, já está pronto para montar alguns cenários para nós aí, em virtude desse resultado. Então, o município já está fazendo o dever de casa, o Instituto está ajudando, né, o Conselho de Administração participando também da comissão, o sindicato também presente, né, os procuradores jurídicos, procuradora previdenciária do Instituto. Eu quero, assim, Guilherme, te perguntar, nós estamos terminando o censo previdenciário agora em agosto. Essa base de cálculo, a base de informações dos servidores mais sólida, com maiores informações referente certidões, tempo de contribuição, ou o próprio CNIS, os pensionistas, isso vai ajudar futuramente no resultado atuarial? Isso pode mudar o cenário? Essa tua pergunta ela é muito boa, Valdenir, até para a gente explorar a questão do conceito do cálculo atuarial em si, porque, em geral, ela vem acompanhada, né, quando surge esse questionamento, da seguinte expectativa, né? Vai melhorar o cálculo atuarial, Guilherme? Mas é um melhorar, né, Valdenir, por vezes que, em geral, a gente tende a pensar num resultado. Será que eu vou ter um déficit menor, né, em função da obtenção das informações? E aí eu digo e sempre reafirmo o seguinte: a gente vai ter um cálculo atuarial melhor, sim. Nós vamos ter um resultado atuarial melhor, sim. Mas isso não significa que a gente vá ter, né, um déficit menor. Melhor em que sentido? No sentido de uma fidedignidade das projeções, tá? Porque, explicando, né, principalmente para o servidor que nos acompanha aqui, né, o cálculo atuarial ele é embasado em projeções. Então, a gente olha para cada um dos servidores que estão em atividade e tem que estimar quando que vão ser cumpridos com os requisitos de aposentadoria. Tá? Se nós não temos as informações de tempo anterior, ou se eventualmente as informações de tempo anterior que estão cadastradas no sistema estão desatualizadas, incorretas, por exemplo, tá? E aí é feito um censo e essas informações vêm completas e fidedignas, pode ser que a gente tenha, sim, né, alterações nesses resultados, mas daí, Valdenir, pode ser para cima ou pode ser para baixo. E sendo para cima ou para baixo, o resultado será melhor no quesito fidedignidade. Ele vai refletir, provavelmente, um resultado que tende a ser observado, e não simplesmente, né, uma estimativa sem fundamento, né? Entendi, porque hoje a gente trabalha com estimativas e a gente vai estar mais próximo da realidade com a base, digamos, 100% cadastrada, né?
que não necessariamente as pensões, tempo de contribuição fora, em outros regimes, Perfeito. vão gerar Perfeito. uma compensação, vão melhorar o resultado. Entendi. Eu vou, então, abrir para perguntas, né, para os servidores e o público em geral que acompanha aí, que o pessoal envie as perguntas, então, no chat e eu faço as perguntas para o nosso atuário. Esse pessoal vai Acho que enviar temos uma aqui do Fernando da Câmara. Eu ia comentar, temos uma já. Tu queres ler ou eu posso ler? Porque eu acho que ela foi meio que direcionada para mim mesmo. Pode estar direcionada para ti, né? Pode seguir. Tá. Não sei se todos estão acompanhando, então eu vou fazer a leitura aqui, tá? Boa tarde, Guilherme. É Fernando da Câmara de Rio do Sul. Lendo o cálculo atuarial, ficou fixado como taxa de 4,9 mais INPC para a meta atuarial. Entretanto, no plano de investimentos da FPPS, do IPLEV, né, INPC mais 5,42%. A pergunta é, por que utilizou-se 4,90% no cálculo ao invés do estipulado no plano de investimentos de 5,42%? A legislação previdenciária mudou no final do ano, determinando a baixa para 4,90%. Então, Fernando, a pergunta é muito boa também, tá? E aí, o que acontece? Isso daqui está calçado, né, justamente em previsão legal. Fazem 4 anos hoje, desde que a portaria, hoje já revogada, 464 de 2018, passou a existir, e desde a portaria 464, a gente passou a ter um novo regramento em relação à taxa de juros. Quem é mais antigo aí, em relação à participação de conselhos, ou que mesmo acompanhe, né, essa questão do cálculo atuarial, né, Valdenir, vai recordar, e Núria principalmente, né, vai recordar daquela famosa taxa de 6% ao ano, que acho que 90% dos regimes próprios do país a utilizavam até 2018. Só que, na verdade, esses 6% ao ano, lá em 2018, eles já se mostravam, há alguns anos, muito difícil de serem batidas e que, sob o ponto de vista de longo prazo, de permanecer com opções, né, de investimentos nesse percentual. Sabido disso, né, o órgão de fiscalização, a Secretaria de Previdência, alterou essa regra dizendo o seguinte, que para os cálculos atuariais, a taxa de juros a ser utilizada na avaliação, ela passaria a ser a menor entre duas taxas. A taxa de juros utilizada na meta atuarial, e aí, como tu bem ponderou aqui, Fernando, de 5,42%, mas a menor entre a da meta atuarial e o que a Secretaria denominou de taxa de juros parâmetro, que é uma taxa de juros na qual ela, Secretaria de Previdência, divulga baseado em histórico de títulos públicos federais, dos últimos 5 anos, se eu não me engano, atrelados ao IPCA. Então, essa taxa de juros parâmetro, ela começou lá em 2018, né, Lúlia? Na primeira portaria, quando ela foi divulgada, ela tinha uma taxa de juros máxima superior a 6%. Aí, no ano seguinte, ela caiu para algo em torno de 5,80 e poucos, depois 5,40 e poucos, no ano passado 4,90 e poucos, e agora, né, Lúlia, foi divulgado em julho 4,70, né? Mais ou menos. 4,70. Né? Exatamente. 4,70 como pico máximo, né? Isso então, aí. Fernando, objetivamente, nós, Guilherme, Lumens e todos os atuários do país, né, tiveram que obedecer à regra antiga, né, da portaria 464, que era a menor taxa de juros entre a divulgada pela Secretaria e a da meta atuarial. Então, só para atualizar agora, para a próxima avaliação atuarial 2023 em diante, esta regra que eu acabei de falar aqui para vocês, ela já não vale mais, porque a gente teve uma portaria nova, né, que é a portaria 1467, e essa portaria nova, ela diz o seguinte, a taxa de juros do cálculo atuarial será a taxa de juros parâmetro. Só que ela pode ser acrescida, ela poderá ser acrescida de até 0,60% ao ano. Como é que vai funcionar essa regra? Eu vou olhar para trás 5 anos, 2021, 20, 19, 18 e 17, e para cada ano que eu bati meta atuarial, e a Núria já deu spoiler aí, a gente viu 19 e 18,
Eu não sei aí, Valdenir ou Núria, se vocês têm, 2017, mas 19 e 18 vocês bateram meta. Então, 2017 também. 2017 bateu meta? Bateu a meta também. Ó, excelente, ó. Para cada ano destes 5 que tiver meta batida, poderá ser acrescido 0,15, limitado a 0,60. Ou seja, eu te dou uma chance de, no intervalo de 5 anos, tu bater 4 metas. Vocês bateram 3. Né? Então, vocês terão acrescidos, né, a essa taxa de juros parâmetro de 4,6, mais ou menos, 0,45. Tá? Então, a taxa do ano que vem vai ficar em algo em torno de 5,05, 5,10, por aí. Né? Já vai representar um ganho interessante. Né? Pelo menos não vai ter uma redução dessa taxa de juros, que foi o que judiou, né? Foi o que machucou, né, Valdenir? Principalmente essas nossas últimas avaliações atuariais. Certo. No nosso regimento interno da audiência, eu coloquei lá com os convidados especiais, então o secretário da Administração e Fazenda e o presidente do Conselho de Administração, para que eles possam também fazer perguntas. Não sei se tem interesse em fazer alguma pergunta, secretário Jorge. Eu sei fazer. Quer? Pode ficar à vontade. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos, servidores. Boa tarde, Alexandre. Só gostaria de acrescentar alguma coisa. O FAP, o histórico dele em relação a bater metas atuariais, né, é impecável. Sempre bateu meta atuarial. O 6 que você falou, inclusive, né, 6% ao ano, nunca foi problema. E esses regramentos da Secretaria, que vieram, vamos dizer, de goela abaixo, né, para todos os RPPS, a gente entende que nos prejudica porque está fora da nossa realidade, né? Excetuando aí o período da pandemia, né, e ainda esse ano, que certamente vai ser um ano tumultuado, mas acredito que ano que vem a regra de bater meta atuarial ela volta com facilidade pelo histórico de performance que tem financeira, né, dos últimos, para pegar o período todo, na verdade, tirando 2020 e 2021. Então, essa volta ali para 5 e pouquinho, batendo 3 metas atuariais com 0,15 por ano, né, volta para mais ou menos 5, dá uma ajudinha em termos de cálculo atuarial, mas esse ano ainda provavelmente não se bate a meta atuarial, né, pelos prognósticos que nós temos até agora. E como já foi falado, a gente está estudando alguns cenários para a reforma da Previdência, como muitos municípios já fizeram, e nós já fizemos 2 reformas, na verdade. Na legislatura anterior, os vereadores acompanharam, fizemos 2 reformas com algumas alterações que amenizaram já o déficit bastante. Só que se for olhar de 2019 para 2021, que é esse último resultado que estamos vendo agora, nós tivemos um aumento de necessidade de valores de 200, um pouco menos de 300 milhões para mais de 500 milhões. Então, nós temos um susto aí, em curto espaço de tempo, de mais de 200 milhões de reais, que é lógico, ainda que se batesse meta, você não teria como cobrir esse resultado, porque você trabalha com um percentual de juro menor e aí aparece esse rombo que a gente está vendo agora. E essa reforma da Previdência, essa seria, no nosso caso, a terceira reforma da Previdência, que até já poderia ter sido feita, mas a ideia do Executivo, nesse caso, sempre foi de tentar trazer o menor esforço para o servidor público. Porque a gente está falando aqui desse dinheiro, que é o dinheiro do servidor, que ele está economizando, né? Tem a parte patronal, mas é uma parte devida, então é do servidor também. E a ideia de fazer a reforma em 3 fases e tentando o menor esforço possível
para o servidor é porque, se a gente teve um histórico de metas atuariais batidas, nós estamos numa condição melhor do que a maioria dos outros RPPS do país, então, certamente, a gente poderia oferecer uma reforma de que não, né, doesse tanto para o servidor. E agora nós vamos simular alguns cenários. Um já foi simulado, né? Você mesmo preparou para a gente. Nós estamos junto com o sindicato e a equipe que está definindo o decreto, montar novos cenários para tentar achar um projeto de lei que não doa tanto como a gente falou. Então, isso envolve, né, para que o servidor já saiba, envolve um prazo maior, né, de período contributivo, né, uma demora maior para se aposentar. Então, lógico que ninguém gosta disso, né, mas no país todo a gente está experimentando esse tipo de situação. E esse ano ainda a gente deve propor esse projeto de lei, claro, né, vai ter debate, a gente vai apresentar isso para os servidores, vai discutir na Câmara, sindicato, né, vai participar, a gente vai tentar compor o melhor projeto de lei. E uma coisa que pega muito aí é a situação da imunidade, que hoje o servidor aposentado, né, inativo, ele contribui acima o que ele recebe acima do teto, né? O que não vai mais ser possível, em todas as reformas que foram feitas, isso tem acabado. E o pior cenário aí é você pagar do que for acima de um salário mínimo, o que é bastante preocupante para a situação dos nossos servidores. Então, todo o nosso esforço vai ser tentar melhorar esse número, né, de imunidade de contribuição para inativo. Então, os cenários que vão ser montados vão ser pensando em tentar melhorar esse prognóstico, que até no primeiro cenário montado, pela conta deveria ser um salário, né? Mas nós vamos tentar subir para pelo menos 2 salários, para proteger aí aquele que ganha menos, principalmente, né? Então, é só isso, não tenho nenhuma pergunta, é só para mostrar de que já a preocupação do Executivo já vem de longa data, né? Nós já fizemos 2 reformas, essa vai ser a terceira, e que o objetivo é tentar o menor esforço pelo servidor. Joia, obrigado, Guilherme, aí pelo espaço e pela tua contribuição. Tranquilo, gente. Esse é um movimento que a gente tem visto, né, se me permitam trazer aqui, e acompanhado junto a diversos outros municípios, né? Então, é um momento que agora está aparecendo bastante, né, de executivos proporem, né, conversas em relação às reformas da Previdência. Umas mais duras, outras menos duras, né, e assim é que se chega, né, num meio termo, de preferência sempre com o diálogo entre todas as partes envolvidas, né? Guilherme, veio mais uma pergunta aqui do sindicato. Acredito que você já tenha demonstrado ali na tua apresentação, mas vamos ver se consegue explanar um pouquinho mais. Nós tivemos a alteração da alíquota de contribuição de 11,5%, acho que tu pode acompanhar ali, né, para 14% no ano passado. Naquela oportunidade, o déficit atuarial era de 70 bilhões, o que explica o aumento do déficit atuarial ser de mais de 200 milhões, apesar do aumento da alíquota de contribuição por parte dos servidores. Na verdade, esses 200 milhões é o consolidado, né, a soma dos 70 milhões mais o resultado de 2021. Sim, são 2 pontos, né? São 2 pontos só iniciais aqui, né, Valdemiro? A gente tem que os 200 milhões é o consolidado, né? Então não é que surgiram 200 milhões agora, né? Isso é um primeiro ponto. E o 11,5% para o 14%, me corrija se eu estiver errado, mas isso já foi feito em 2020, né? Então isso já estava contemplado, né, também na avaliação atuarial passada. Então o efeito positivo do 11,5% para o 14% não veio no ano passado, né? Já estava no ano passado. Não foi computado nesta avaliação de agora, né? Mas, assim, só para a gente ter uma noção, né? A Núria trouxe ali a informação da rentabilidade do ano passado, vocês podem só me atualizar? Foi 2021? Foi, Guilherme, de 2021, menos 0,64. Ou seja, uma rentabilidade negativa. Vamos dizer que, né, simplesmente a gente não teve rentabilidade, né? No ano passado, nós encerramos, né, o exercício de 2020 com 268 milhões em caixa.
frente a uma meta atuarial de 16%, a gente esperava que, sem esforço, né, aquela mágica, né, da rentabilidade, que o nosso patrimônio iria crescer 42 milhões, mais ou menos. Tá? Isso é o que o cálculo atuarial previa, contava. Vocês tiveram menos 0, alguma coisa de rentabilidade. O patrimônio de vocês evoluiu de 268 para 278, porque vocês têm, como eu demonstrei, né, naquela apresentação, superávit financeiro ainda. Vocês ainda arrecadam mais do que gastam. Ainda bem. Isso é um ponto ótimo. Então, esses 40 e poucos milhões, eles automaticamente caem para déficit. Porque eu esperava que isso iria evoluir. Além disso, a redução da taxa de juros de 5,42% para 4,90%, apenas isso, tá? Trouxe uma elevação do passivo atuarial em mais ou menos 80 milhões de reais, só pela alteração da taxa de juros. Então, pelos esses 2 pontos apenas, alteração da taxa de juros e não evolução do patrimônio, a gente está falando em uma diferença monstruosa, concordo com vocês, de 120 milhões de reais em um exercício. Mas penso eu, tá, que o pior ano de ajuste em relação a isso foi o ano passado. A gente já tem, né, como vimos agora, por exemplo, com esse 0,45 de bônus, né, vamos dizer assim, que vocês vão ganhar, vocês vão ter direito a utilizar uma taxa de juros na avaliação atuarial que vai ser superior à taxa de juros desse último cálculo. E aí, Valdenir, né, como a gente acompanhou nas últimas 4 avaliações atuariais, nós tivemos taxa de juros de 4,90, 5,4, 5,8 e 6. Ou seja, nós estamos a 4 avaliações atuariais reduzindo a taxa de juros e agora a gente vai ter que nós vamos ter uma taxa de juros superior. Então, tende-se a ter uma estabilização desses déficits atuariais. Tende-se porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, N municípios que tiveram, né, aquela questão do ajuste do piso do magistério, onde, além do dissídio, tiveram que conceder algo em torno de 20% a 25% para toda a classe do magistério em relação ao piso. O que era para ser um ano, teoricamente, sem muitas surpresas, só isso, dependendo do caso, já gera, né, um grande déficit também. Não sei se é o caso de vocês, né, se tiveram que fazer algum ajuste nesse sentido, mas são essas questões que também nos conduzem, né, a déficits atuariais. Certo, Guilherme. Vamos ver se temos mais algumas perguntas, algumas que não são pertinentes ao tema apresentado. Como eu expliquei no nosso regimento interno publicado ontem, nós vamos perguntar ao atuário apenas o que é o tema apresentado aqui. Então, como não temos mais nenhuma pergunta pertinente à tua apresentação e já estamos no horário limite, nós estipulamos no regimento, que é de 1 hora, vamos encerrar nossa audiência pública. Te agradeço, Guilherme, pela disponibilidade, tá? Pela apresentação. Agradeço o convite também. Núria, muito obrigado. Obrigado aos participantes, servidores, público em geral. Agradeço também aos nossos convidados especiais, o presidente do Conselho de Administração, o secretário de Administração e Fazenda, sindicato, demais servidores, os conselheiros presentes. E, Guilherme, vamos precisar muito ainda dos teus cenários futuros aí para os estudos da reforma. Tá? Obrigado mais uma vez, Núria. Tranquilo. Obrigado por disponibilizar o aplicativo para a gente gravar a nossa audiência aí. Referência sempre à frente, né? Sempre disposta a auxiliar no que for preciso. Te agradeço imensamente aí pela disponibilidade do aplicativo. E, mais uma vez, agradeço aos servidores, né? E peço que os servidores também, numa próxima, participem mais ativamente, convidem os colegas, né? E isso aqui não é meu, não é do sindicato, não é do conselho, isso aqui é nosso, é do servidor, né?
Então, obrigado a todos e até uma próxima. Um abraço. Certo. Obrigado, Valdenir. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Até mais, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Em seguida eu mando o link, tá, Valdenir, da gravação. Ok, Só deixar obrigado. subir para a nuvem e eu passo para vocês. Tá? Um Valeu, abraço. obrigadão.